Léo Dias voltou ao centro dos holofotes após rumores explosivos de que estaria prestes a deixar a Band e tentar um retorno ao SBT, emissora que marcou sua trajetória no programa Fofocalizando. A notícia caiu como uma bomba no mundo da televisão e gerou uma onda de comentários nas redes sociais, dividindo opiniões entre fãs e críticos. Afinal, como um dos jornalistas mais polêmicos e influentes do Brasil poderia, em tão pouco tempo, estar insatisfeito com a nova casa e cogitar voltar ao lugar que deixou há poucos meses? E antes de mergulhar nos detalhes mais quentes dessa história, um convite direto para você que acompanha cada passo dessa novela da vida real. Já deixe o like neste vídeo, inscreva-se no canal e escreva nos comentários de qual cidade está assistindo. Sua participação é fundamental para espalhar essa notícia e garantir que você não perca nenhuma revelação dos bastidores que prometem incendiar o meio televisivo brasileiro. Desde sua chegada à Band, Léo Dias foi tratado como peça-chave para renovar a grade e atrair audiência com seu estilo direto, sem medo de cutucar famosos e expor verdades incômodas. Os boatos de que ele teria assinado contrato milionário, com salário estimado em R$200 mil mensais, só aumentaram as expectativas em torno do jornalista. A promessa era de liberdade editorial, novos quadros e até programas solo que explorariam seu talento nato para provocar debates. Mas bastaram poucos meses para surgirem rumores de que as promessas não se concretizaram. Fontes próximas garantem que Léo teria se decepcionado com a estrutura oferecida pela Band. O cenário interno estaria longe do glamour vendido na negociação. Produções com orçamento limitado, falhas técnicas recorrentes e dificuldades para entregar conteúdos no ritmo acelerado que ele imaginava ter minaram o entusiasmo inicial. Até que ponto um nome tão forte aceitaria trabalhar em condições que não correspondiam ao seu prestígio? Essa pergunta ecoa entre colegas e fãs. Além disso, a crise financeira que assombra a Band há anos teria sido um fator determinante para aumentar a frustração. Com dificuldades em manter altos investimentos, a emissora da família Saad enfrenta cortes, reestruturações e constantes desafios para segurar a audiência. Para Léo, que sempre buscou protagonismo e impacto imediato, lidar com um ambiente de contenção de gastos pode ter sido um choque. O jornalista que se acostumou a gerar buzz em cada aparição percebeu que, na prática, havia limites que atrapalhavam seu desempenho. Em paralelo, surgiram relatos de tensão nos bastidores. Comentários de que Léo não teria liberdade total para conduzir entrevistas e pautas começaram a circular, alimentando a narrativa de insatisfação. Quem acompanha sua carreira sabe que ele sempre valorizou independência para expor polêmicas e enfrentar críticas de frente. Será que a Band, ao invés de oferecer asas, acabou impondo amarras? Episódios de mudanças abruptas na programação também teriam deixado o jornalista desconfortável. Em uma ocasião, ele precisou abandonar o melhor da tarde para cumprir compromissos de última hora, gerando especulações sobre falta de organização interna. Nos corredores, comenta-se que Léo esperava mais estabilidade e planejamento de uma emissora que sonhava com sua presença como trunfo. Até onde vai a paciência de um profissional acostumado a ditar o ritmo do noticiário de celebridades? Os rumores ficaram ainda mais fortes quando começaram a surgir informações de que Léo teria sondado antigos colegas no SBT. A aproximação soou como um sinal de que ele estaria, de fato, cogitando o retorno. Não é curioso que tão pouco tempo depois de assinar com a Band já existisse essa movimentação? Para muitos, isso mostra que a lua de mel com a nova casa terminou mais rápido do que o esperado. O que mais chama a atenção é que a suposta insatisfação de Léo não surgiu em público de forma direta. Ele não confirmou oficialmente sua vontade de deixar a Band, mas colunistas de peso, como Erlan Bastos, garantem que a iniciativa partiu dele. Teria sido um pedido formal ou apenas sondagens de bastidores? A dúvida paira no ar, mas a especulação alimenta ainda mais a polêmica. Enquanto isso, o público acompanha com curiosidade a novela que mistura contratos milionários,
Vaidades feridas e disputas internas por espaço. A imagem de Léo, sempre ligada a grandes furos e revelações bombásticas, agora se mistura a um dilema pessoal: continuar em uma emissora que não o satisfaz ou tentar reatar com a antiga casa, onde deixou marcas positivas e negativas? Se no papel a Band parecia o recomeço ideal para Léo Dias, nos bastidores a realidade mostrou-se bem diferente. O jornalista, acostumado a ter palco e liberdade, encontrou um ambiente travado por crises financeiras, decisões truncadas e limitações técnicas que arranharam sua imagem. Logo nos primeiros meses, a frustração teria se tornado evidente. Prometeram-lhe autonomia, estrutura de ponta e espaço de destaque, mas o que ele recebeu foi um cenário de contenção de gastos e improvisos forçados. Como alguém tão acostumado a provocar furacões midiáticos poderia se contentar com um palco de recursos escassos? Fontes internas descrevem um clima tenso nas reuniões de pauta. Léo, sempre incisivo, apresentava sugestões de quadros ousados e revelações exclusivas. Mas, segundo relatos, suas ideias eram constantemente vetadas por diretores que temiam repercussões jurídicas e reações negativas de artistas influentes. Para alguém que fez carreira cutucando feridas abertas, ouvir repetidas vezes a palavra "não" soava como golpe pessoal. Até que ponto o rei da fofoca poderia aceitar ser censurado dentro de uma emissora que, em teoria, o contratou justamente por sua ousadia? A situação piorou quando vieram os episódios de falhas técnicas em plena exibição ao vivo. Equipamentos que não funcionavam, retornos de áudio confusos e reportagens mal editadas teriam tirado Léo do sério. Em mais de uma ocasião, colegas relatam que ele saiu do estúdio esbravejando contra a equipe, exigindo qualidade compatível com seu nome. Não é curioso que um dos jornalistas mais temidos do país tenha se tornado alvo de piadas de bastidores por passar nervoso em frente às câmeras? Outro ponto que pesou foi a falta de sintonia com parte da produção. A equipe de apoio, acusada de lentidão e de não entregar informações no ritmo que ele exigia, teria sido alvo de cobranças duras. Comentários de que Léo levantava o tom e batia na mesa durante reuniões começaram a circular. O jornalista, que nunca escondeu sua impaciência, passou a ser visto como um corpo estranho, alguém que queria impor um padrão que a Band, enfraquecida financeiramente, não conseguia sustentar, e as mudanças repentinas de grade só ampliaram o abismo. Em um episódio específico, Léo teria sido escalado para um programa e, em cima da hora, foi retirado sem qualquer justificativa clara. Em outro, precisou entrar no ar com um quadro reduzido, porque a emissora decidiu priorizar espaço para outra atração. Esse tipo de instabilidade, para ele, era inadmissível. Afinal, como construir autoridade diante do público quando nem a própria casa demonstra confiança em sua presença? Nos corredores, comentários dão conta de que Léo chegou a comparar a Band ao SBT em conversas privadas, dizendo sentir falta da infraestrutura mais sólida e da forma como sua voz era ouvida na antiga emissora. Esse tipo de declaração, embora feita em tom de desabafo, caiu como pólvora entre colegas. Para muitos ficou claro que sua cabeça já não estava 100% no novo projeto. Será que a Band se tornou apenas uma ponte passageira, usada enquanto ele buscava caminho de volta para o SBT? A pressão por audiência também corroeu a relação. Esperava-se que Léo fosse a salvação para alavancar números do entretenimento, mas sem liberdade criativa, os resultados demoraram a aparecer. Diretores cobravam impacto, mas ao mesmo tempo barravam suas matérias mais polêmicas. O paradoxo gerou atritos constantes. De um lado, uma emissora com medo de processos. Do outro, um jornalista que sobrevive justamente da polêmica. Como conciliar forças tão opostas sem explodir? Segundo fontes próximas, os ânimos chegaram ao auge, quando Léo questionou, em reunião, a falta de investimento em jornalismo de celebridades, enquanto a Band gastava energia em outros setores da grade. O embate teria sido ríspido, com troca de farpas e clima pesado entre ele e superiores. O recado estava dado. Léo queria palco, mas a Band parecia não ter mais espaço para seu estilo.
Esses episódios somados criaram a percepção de que a relação estava por um fio. O entusiasmo da estreia deu lugar ao desânimo e a frustração, antes sussurrada, virou assunto nos corredores. Cada aparição pública de Léo passou a ser analisada em busca de sinais de cansaço. Se a Band já não oferecia o terreno fértil que Léo Dias esperava, a solução mais óbvia parecia ser olhar para trás e tentar retomar o trono perdido no SBT. A emissora de Silvio Santos foi palco de seus maiores momentos de exposição, onde o Fofocalizando virou sinônimo de barraco televisionado e manchetes instantâneas. Foi lá que ele consolidou sua imagem de jornalista temido e, ao mesmo tempo, indispensável. Só que, quando as notícias de uma possível volta ganharam força, uma verdade amarga começou a se impor. Dentro do SBT, há feridas abertas que ainda não cicatrizaram. Nos bastidores da Anhanguera, circula a informação de que Léo teria dado o primeiro passo de forma indireta. Não procurou diretamente os diretores de alto escalão, mas deixou recados claros a pessoas próximas, sondando se havia chance de retorno. Essas mensagens chegaram rapidamente ao ouvido dos principais executivos. A resposta, no entanto, não foi nada animadora. Dois dos nomes mais influentes da emissora, Mauro Lissone e Rinaldi Faria, teriam sido categóricos. Aqui ele não entra mais. A frase ecoou como sentença. Afinal, como reconquistar um espaço em uma casa onde parte da cúpula não o quer, nem pintado de vice-liderança? O motivo para tamanha resistência remonta à saída conturbada de Léo do canal em julho. Quando deixou o SBT, ele não poupou críticas à estrutura interna. Comentou, em entrevistas e bastidores, sobre limitações técnicas, atrasos e até despreparo de setores. Para os executivos, foi visto como uma espécie de traição. Enquanto a emissora agradecia publicamente sua contribuição, ele fazia questão de expor fragilidades que, segundo fontes, feriram o orgulho de quem comandava a programação. Quem abriria as portas de novo para alguém que saiu queimando pontes? A situação ficou ainda mais delicada porque, dentro do SBT, há quem nunca tenha engolido o estilo explosivo de Léo. A cada barraco transmitido ao vivo, uma ala da diretoria reclamava nos bastidores, alegando que a imagem da emissora era arranhada pela cultura da polêmica pela polêmica. Embora o público consumisse esse tipo de conteúdo, internamente o clima era de desgaste. Para esses setores, a saída de Léo foi vista como alívio temporário. Voltar atrás agora seria admitir dependência de um nome que eles preferem manter longe. Mas o que pesa ainda mais são as mágoas pessoais. Em reuniões internas, diretores recordam que Léo teria feito comentários ácidos sobre a gestão, chegando a dizer que o SBT não tinha estrutura para segurar jornalismo de celebridades. Essa fala ecoou com força, especialmente entre os chefes de produção. A ideia de recebê-lo de volta parece, para muitos, como dar espaço novamente a alguém que não apenas saiu, mas saiu cuspindo no prato em que comeu. Quantas vezes uma emissora pode suportar esse tipo de comportamento sem perder a autoridade? Mesmo assim, há uma ala que enxerga no retorno de Léo uma chance de reacender a audiência. Não dá para negar que sua presença puxa público e gera repercussão imediata. Mas a briga interna é grande. Os que o querem de volta apostam na audiência. Os que o rejeitam defendem a preservação da imagem institucional. No meio desse fogo cruzado, um nome se destaca: Daniela Abravanel, sobrinha de Silvio, e hoje uma das vozes mais fortes na tomada de decisões. Caberia a ela a palavra final sobre um possível retorno. Mas até agora, Daniela mantém silêncio absoluto, aumentando ainda mais a tensão. Nos corredores do SBT, comenta-se que Daniela não esqueceu as críticas de Léo. Fontes próximas afirmam que ela considera que lealdade pesa mais que audiência. Esse detalhe pode selar de vez o destino do jornalista na emissora. Afinal, para alguém que sempre fez da polêmica seu combustível, a política interna pode se tornar uma barreira intransponível. Estaria Léo preparado para lidar com as consequências de suas próprias palavras? A resistência não se limita apenas à diretoria. Parte do elenco da casa também demonstra incômodo com a possibilidade de reencontro.
Alguns apresentadores veteranos, que se sentiram alvo de notas ácidas ou de comentários maldosos publicados por ele, teriam deixado claro que não querem dividir camarim com o jornalista. O clima, segundo fontes, seria de guerra fria caso a recontratação se concretizasse. Como manter a harmonia em um ambiente onde o próprio contratado vira alvo de boicote interno? Outro ponto delicado é a questão contratual. Quando saiu, Léo deixou claro que não aceitaria voltar nas mesmas condições. Pedia mais liberdade, mais espaço e, claro, mais dinheiro. Só que, em tempos de contenção de gastos no SBT, esse pacote soa inviável. Mesmo que houvesse boa vontade, a emissora dificilmente estaria disposta a bancar um salário nos moldes do que ele teria negociado com a Band. Nesse impasse, até que ponto vale arriscar desgaste interno e custos altos por alguém que já provou ser uma faca de dois gumes? O público do lado de fora assiste a essa novela com fascínio. Para muitos, Léo e SBT são sinônimos de escândalo televisionado. E a volta seria o enredo perfeito para reacender a audiência. Mas será que a plateia tem noção do quanto os bastidores estão carregados de rancor? A cada rumor de retorno, cresce também a lembrança das feridas que ainda não cicatrizaram. Como confiar em uma parceria que terminou em acusações e mágoas profundas? Enquanto isso, o silêncio do SBT só reforça a sensação de impasse. Nem confirmam, nem negam. O espaço aberto para especulações serve apenas para inflar ainda mais a polêmica. De um lado, uma Band que já não agrada. Do outro, um SBT dividido entre saudade da audiência e medo do desgaste. No meio, um Léo Dias pressionado pela própria imagem, tentando provar que ainda tem lugar em um cenário televisivo cada vez mais volátil. E é justamente essa encruzilhada que torna a situação ainda mais explosiva. Se não há consenso dentro do SBT e se a Band já não parece o lar ideal, para onde irá o jornalista? Estaria disposto a engolir o orgulho e aceitar condições mais modestas? Ou continuará jogando alto, esperando que alguém reconheça seu valor? Uma coisa é certa: cada decisão tomada a partir daqui terá impacto direto em sua reputação e pode definir se Léo seguirá, sendo visto como um trunfo ou como um peso difícil de carregar. Com a Band desmoronando como palco de frustrações e o SBT levantando barreiras quase intransponíveis, Léo Dias se vê em uma encruzilhada que escancara o lado mais cruel da televisão brasileira. O jornalista que construiu carreira em cima da polêmica, hoje se torna protagonista de uma novela de bastidores que mistura mágoas, traições e portas fechadas. A pergunta que ecoa é inevitável. Para onde vai um nome que parece já não ter espaço nem na emissora que o acolheu, nem na casa que o rejeita? O desgaste é visível. Colegas próximos revelam que Léo anda abatido, mesmo quando aparece sorridente em público. Por trás das câmeras, o peso das críticas e da rejeição o atingem. A sensação é de isolamento. Na Band, não encontra a liberdade prometida. No SBT, enfrenta resistências profundas. Esse limbo profissional gera especulações sobre novos rumos. Estaria o jornalista cogitando migrar para o streaming, onde poderia falar sem filtros? Ou apostaria em um canal próprio, sustentado apenas por sua força de nome? O detalhe que mais chama a atenção é como a imagem de Léo, construída em cima da ousadia, agora se volta contra ele. Por anos, ele foi a figura que escancarava segredos de famosos e desafiava celebridades poderosas. Hoje, é ele quem se torna alvo de notas de bastidores, rumores de recusa e comentários maldosos. É quase como se o jogo tivesse virado. O rei da fofoca agora vive o mesmo enredo que tantas vezes narrou sobre outros. Como reagir quando o repórter se torna a notícia? E se, por um lado, esse momento expõe fragilidades, por outro, reforça a marca de Léo como personagem central do entretenimento. Afinal, quem mais consegue gerar tanta polêmica apenas com rumores de bastidores? O simples fato de ter sondado o SBT virou manchete, dividiu executivos e mobilizou fãs. Isso mostra que, gostem ou não, sua presença ainda é indispensável para manter a máquina da fofoca televisiva girando.
A dúvida é se essa indispensabilidade será suficiente para quebrar resistências e abrir novas portas. Enquanto executivos discutem, o público segue participando ativamente da novela. Nas redes sociais, fãs defendem a volta ao SBT com unhas e dentes, alegando que a emissora sem Léo perdeu parte de sua essência polêmica. Outros, no entanto, dizem que a Band deveria insistir e entregar mais liberdade para segurar seu maior trunfo. Essa divisão reflete a própria essência de Léo, amado e odiado na mesma proporção, mas nunca ignorado. Só que, para além das opiniões, há um ponto que não pode ser esquecido: o tempo. A televisão não espera. O público exige novidades diárias e um nome sem espaço em tela corre o risco de ser engolido pelo esquecimento. Esse talvez seja o maior medo de Léo: perder relevância. Por isso, cada passo dado agora será decisivo. Uma escolha errada pode significar declínio acelerado. Uma jogada estratégica pode recolocá-lo no centro do furacão. E o que dizer do SBT? A emissora, mesmo dividida, sabe que sua volta poderia reaquecer a audiência. Mas a dúvida interna persiste. Vale a pena reabrir feridas e lidar com um profissional que já saiu criticando a casa? Daniela Abravanel, tida como a voz final, carrega em mãos uma decisão que pode mudar a rota. O futuro de Léo Dias, portanto, não depende apenas de seu talento, mas também da capacidade de negociar com um sistema que ele próprio ajudou a incendiar. Os próximos capítulos dessa trama definirão se ele conseguirá transformar a rejeição em combustível para uma reinvenção, ou se ficará marcado como o jornalista que perdeu espaço nas duas maiores emissoras de sua carreira. No fim, sobra uma dúvida poderosa, que mexe não apenas com sua trajetória, mas com toda a dinâmica da televisão brasileira. Será que o SBT vai engolir o orgulho e recontratar Léo Dias? Ou estamos diante do fim da parceria mais polêmica da TV, que deixará marcas para sempre?